Olá! Hoje nós vamos falar da evolução dos meios de comunicação. Fique conosco e preste bastante atenção. Seja bem-vindo! Nós vamos mostrar para vocês não a totalidade, mas aquilo que eu julgo ser os principais meios de comunicação no decorrer da história humana. Aqueles que acabaram dando origem a outros, ramificando para outros. O primeiro meio de comunicação que o ser humano desenvolveu foram as pinturas rupestres. As pinturas rupestres são essas belas pinturas feitas nas paredes das cavernas e em rochas externas também, que mostram o cotidiano do ser humano primitivo. Elas ocorrem em inúmeros lugares da Terra. Ou seja, o ser humano desenvolveu uma forma de se comunicar por meio de desenhos e por meio desses sinais há muito tempo e em diversas regiões do mundo no mesmo período. Data de 40 mil anos antes de Cristo, as pinturas rupestres mais antigas. E isso mostra que o ser humano tem necessidade de se comunicar há muito tempo. Ou seja, isso que vocês estão vendo foi uma forma, um meio de comunicação. Depois disso, aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, foi desenvolvido esse tipo de papel, o papiro. O papiro é um papel feito com uma fibra vegetal de uma planta que se chama papiro. Essa planta aqui, ó. As folhas dessa planta eram colocadas em camadas trançadas, batidas e prensadas e colocadas ao sol para secar. Depois elas recebiam um tratamento de uma resina para deixar ela mais unida, mais uniforme, e era usada como papel. O papiro, nós temos notícia de papiro no Egito, há aproximadamente 2.500 anos, e também temos registro de uma fibra vegetal parecida na China, praticamente na mesma época. Ou seja, nós não temos prova que essas civilizações tiveram contato, mas o desenvolvimento foi muito próximo um do outro. 2.400 anos antes de Cristo, já existia uma forma de comunicação, um meio de comunicação, que é o tataravô dos correios, da entrega postal, das empresas de entrega de correspondência. 2.400 anos antes de Cristo, já se fazia envio de correspondências, geralmente documentações de guerra ou comunicações de reinados, de um reinado para um departamento ou outro dele, né? Já existia comunicação feita por meio do envio de cartas, 2.500 anos antes de Cristo. Pouco depois, aproximadamente 1.300 anos antes de Cristo, tem-se a notícia de que tribos americanas usavam o sinal de fumaça para fazer um comunicado principalmente em tempos de guerra, em tempos de invasões de suas terras. O sinal de fumaça era muito usado para fazer esse tipo de comunicação. Ou seja, se o inimigo estava lá na outra colina e o exército aqui combatendo contra ele, podia fazer contato com outro departamento deste exército por meio do sinal de fumaça. Agora nós vamos adiantar bem. Até agora nós viemos antes de Cristo. Depois de Cristo, a evolução começa, o desenvolvimento da escrita e também o desenvolvimento da imprensa. Lembrando que esse cara, Johannes Gutenberg, inventou essa máquina que é a imprensa, e com ela era possível fazer páginas de livros, fazer livros, né, jornais. Eram montados os tipos móveis, que eram as letrinhas de metal, eram montadas a página, passava-se tinta e prensava num papel, e assim foi possível produzir livros, jornais, a partir da prensa de Johannes Gutenberg. No século XVII já havia uma imprensa escrita,
Ou seja, a impressão de jornais, a publicação de jornais, data do século XVII, os jornais já no formato bem parecido com o que nós temos hoje, né? Dando notícias, informando a população. Hoje, o jornal impresso, ele perdeu muita força para os jornais que são utilizados pelos meios virtuais, pela internet. Mas ainda assim, o jornal impresso figura por aí como meio de comunicação. Bem, no século XIX foi inventada essa máquina aqui, o telégrafo. E o telégrafo, ele passava mensagens por meio de impulsos elétricos e a pessoa que estava com o telégrafo aqui e outra pessoa com o telégrafo na outra ponta, em outro lugar, a daqui batia o código, né, digitava, batia mesmo no dedinho, nessa espécie de botão que tem ali em cima, algo parecido com um botão, batia o código, a pessoa que estava no outro lado da ponta recebia o código e saía, tinha que decifrar aquele código, não eram letras, né? O telégrafo passava por meio de sinais. O telégrafo foi desenvolvido e junto com ele vieram outras máquinas que também transmitiam informação por meio de fios. Então pode-se dizer que o telégrafo, apesar de não ser uma transmissão por voz, seria o precursor do telefone, embora não seja transmissão por voz, mas sim transmissão de dados por meio de fios. O telégrafo foi a primeira máquina a ser desenvolvida no século XIX já, e foi uma grande evolução. O telégrafo ajudou a indústria a se desenvolver, países a se desenvolver, economias de países a se desenvolver. Bem, no século XIX, também, apesar de não ter sido o auge dele no século XIX, ele foi inventado no século XIX, esse aparelho famosíssimo, o rádio. O rádio foi inventado pelo genial Marconi, que é um italiano. O rádio nada mais era do que um aparelho que transmitia sons por meio do sinal do elemento químico rádio, na composição da placa eletrônica do aparelho. Esse elemento, esse meio de comunicação, ele fez a diferença no mundo. O rádio fez o mundo desenvolver muito, porque a informação viajava muito rápido por meio do rádio. As famílias, nas primeiras décadas de evolução do rádio, elas se sentavam em volta do rádio para poder ouvir seus programas. Então era comum que na hora do almoço, na hora do jantar e depois do jantar, as pessoas se reunissem sentadinhas na sala com o rádio ligado para ouvir programas de rádio. Bem, ainda no século XIX, o formidável Alexander Graham Bell desenvolveu o telefone. O telefone já é um meio de comunicação muito evoluído, mesmo naquela época. Por quê? Porque o telefone funcionava de forma similar ao telégrafo, só que com transmissão de voz. Vocês percebem esse telefone antigo? Essa parte maior é onde a gente falava. A parte menor era o escutador, onde você colocava no ouvido. Então, você tinha que falar na parte maior, nessa corneta maior, e ouvir por essa corneta menor. Então, foi assim o telefone, inventado por Alexander Graham Bell. Bem, já no século XX, mais precisamente nos anos 50 do século XX, 1950 e poucos, foi inventado este aparelho, que é a televisão. A televisão, naquela época, bem arcaica, né? Era feito com válvulas, né? Televisão de tubo, eram televisões extremamente arcaicas para o nosso tempo de hoje, mas na época uma evolução fantástica na comunicação. Agora era possível ouvir e ver um programa, um jornal, e assim nascia as comunicações audiovisuais com a televisão nos anos 50. Também revolucionou nos Estados Unidos, onde a TV foi desenvolvida a priori em primeiro plano,
as empresas faziam de tudo para que o preço dela fosse reduzido, para que todas as famílias pudessem ter acesso, né? Isso aconteceu também com o rádio. E nas famílias americanas, assim que a TV foi lançada, as famílias tinham condições, todas as famílias tinham condições de adquirir uma TV. E assim, uma nação próspera, muito rica, e que priorizou que o povo pudesse ter essa maravilha da tecnologia que é a televisão, sem a ajuda do Estado. Importante você lembrar, o Estado não tem que ajudar ninguém com nada, o Estado tem que zelar pela coisa pública, não tem que dar dinheiro para ninguém, igual no Brasil a gente tem esse mau costume de pensar. Bem, na próxima parte e última, aqui está aquilo que você está usando neste momento para me ver. A internet. A internet, ela foi inventada nos Estados Unidos também, na década de 1970. Só que ela não foi difundida da forma que a TV e o rádio foi, porque a princípio a internet foi usada para fins militares. Só algum tempo depois, nos anos 90 mais precisamente, que a internet começou a ser mais difundida nos Estados Unidos, até que nos anos 2000 ela chegou para chegar e para ficar mesmo, igual está aí hoje. Detalhe, essa evolução da internet, ela no Brasil, por exemplo, que é um país ainda em desenvolvimento, um país que passa por décadas e mais décadas de atrasos, a internet aqui em Mutum, por exemplo, a internet chegou na segunda metade dos anos 2000, ou seja, você vai pegar os anos 2000, que é de 2001 até 2010, você vai pegar a segunda metade, que é de 2005 até 2010. Essa segunda metade, é nesse período aí que a internet foi chegando no Mutum. Não chegou de uma vez. A princípio era a internet que todo mundo que usava tinha que ter uma linha telefônica, né? A internet era discada. Se o telefone tivesse, a linha tivesse ruim, você praticamente não tinha internet. Hoje não, temos aí fibra ótica, de internet via rádio. Você está num canto de roça, qualquer canto, você pode estar vendo esse vídeo, estudando, porque hoje tem acesso à internet praticamente em todos os locais, ok? Lembrando que essa linha do tempo não é uma linha com todos os meios de comunicação. São aqueles que eu julguei que fossem bem necessário, bem interessante que você soubesse. Agora, vamos para o dever, para a atividade que você tem aí no caderno, e faça, por favor, e assim que terminar, envie para o professor, tá bom? Um abraço, fique com Deus e obrigado pela atenção.